Porque, inclusive, do ponto de vista burguês, a existência de uma sociedade que não se transforma é impensável. Mas chega alguém e começa a achar interessante dizer que a Terra é plana, e isso em pleno século XXI. Quando alguém diz isso, é porque... Olá pessoal, antes da gente entrar no nosso assunto de hoje, vale aí lembrar que amanhã eu, Marcos Couto e o Rodrigo Coutinho, nós vamos ter uma conversa aí sobre essa situação toda que envolve essa intervenção do governo, da máquina de Estado, do Conselho Nacional de Educação, do Ministério de Educação, sobre os currículos de formação profissional, dos currículos do ensino superior. Então, já falamos sobre isso em outros vídeos e amanhã nós vamos ter uma live aí que vai ser transmitida então pela GB Niterói, pelo canal da GB Niterói, e vai ser retransmitida também aqui pelo nosso canal de YouTube, onde nós aqui replicamos ou colocamos no ar os nossos vídeos aí sobre geografia. Então fica aí o convite, amanhã às 3 horas da tarde, a nossa conversa, nós aqui com o Rodrigo, o Marcos e eu, e vamos aí trocar algumas ideias sobre essa coisa escandalosa que envolve mais uma vez a necessidade do Estado de interferir sobre o significado do conhecimento e sobre, a vida acadêmica, a formação profissional e coisas desse tipo. Amanhã às 3 da tarde, vamos lá, a gente tem esse encontro aí marcado com o pessoal, né, e vamos ver se a gente consegue tirar alguma ideia, né, misturar um pouco esse samba todo, né, e ver no que é que dá. Muito bem, então fica aqui o convite, né, para que a gente se encontre de novo amanhã às 3 da tarde no canal da GB ou no nosso canal aqui do YouTube. Muito bem, a nossa conversa de hoje ela vai ser relativamente rápida. Na verdade, o que nós estamos pautando para o dia de hoje é que nós precisávamos retomar um pouco essa conversa sobre terra plana. E, obviamente, acho eu que, obviamente, nós não estamos aqui para debater com terraplanistas. Não é essa a ideia, acho que seria dar muita importância a esse tipo de argumentação, a esse tipo de ridicularia, né, que envolve aí o pensamento dos terraplanistas. Não estamos aqui para ficar fazendo esse embate. O nosso embate ele está, na verdade, dirigido a um outro movimento, né, que é justamente a ideia de que nós precisamos reforçar que a geografia que nós temos na nossa cabeça, as noções de distância, as noções de forma, as noções de processualidade, a noção de lugar, de pertencimento e tal, elas não são noções, elas não são coisas que se constroem do dia para a noite. Isso não é uma invenção. Na verdade, existe idas e vindas. Em determinados momentos avançamos em torno de um determinado conhecimento, às vezes esta ou aquela sociedade, dificilmente a sociedade humana como um todo, mas essa ou aquele grupo, né, humano, recua um pouco, vai e desfaz, e depois refaz, e assim assim é a história da humanidade, assim é a história do conhecimento humano, claro. Então, nesse sentido, acho que o que nós precisamos, de alguma maneira, compreender é que esta ideia, né, de que a Terra é plana, ela é milenar, ela é coisa que já existe há muitos e muitos e muitos milhares de anos. De alguma forma, isso está diretamente associado ao fato de que é assim que nós experimentamos o planeta. Nenhum de nós tem a capacidade de sentir no nosso corpo ou de observar com os nossos olhos, com qualquer um dos nossos sentidos, que a Terra é redonda ou deixa de ser redonda. E muito menos que ela gire, que ela se movimente. Na verdade, todos os nossos sentidos estão voltados a outro tipo de percepção. Os nossos sentidos são capazes de observar
que as estrelas, que o Sol, que a Lua que se movimentam. Os nossos sentidos estão diretamente associados à ideia de que isso aqui é tudo fixo, isso aqui é tudo bom, isso aqui é tudo nosso, né? Vamos dizer assim. Na verdade, a grande questão e o grande embate com relação ao conhecimento humano é justamente este patamar, isto é, esta possibilidade de sairmos do plano da pura empiria, da pura percepção, e ao chegarmos a esse plano da percepção, a gente começar a articular, então, experiências que não são feitas ao mesmo tempo, experiências de outras pessoas, experiências de outros tempos, e dentro disso ir em busca de uma estrutura discursiva que faça com que tudo isso tenha sentido. Então, se num determinado momento nós fomos capazes, ou os gregos, vamos deixar isso para eles, não? Foram capazes lá pelas tantas lá de dizer então que observando aí a sombra, o sol, o equinócio, o solstício e coisas desse gênero, que a Terra era redonda e que tinha quase 40 mil quilômetros de diâmetro na sua esfericidade. Essa ideia era uma ideia revolucionária. Não posso dizer nesse momento que era uma ideia aceita por todos, sabemos que não. Uma parcela considerável da população como um todo, no caso da própria Grécia, era uma população de escravos, de analfabetos, e, havia uma espécie de classe dominante, urbana, escravocrata, e que tinha acesso a algum tipo de leitura, mas mesmo assim não eram todos. Então nós não podemos dizer que isto era um pensamento generalizado. Daqui a pouco chegou Eratóstenes e disse a Terra é redonda e todo mundo começou a acreditar ou desacreditar disso. Na verdade, grande parte da população não tem nem acesso a esse tipo de informação. Essa é a questão. Quando nós chegamos, portanto, ao feudalismo, e essas discussões elas mais ou menos ficam um pouco fora do jogo, não é? Até porque a ideia, não é, de se colocar os parâmetros que estão postos pelas Sagradas Escrituras, principalmente do Gênesis, né, pensando nos termos que nós estamos pensando, quer dizer, esses parâmetros, quando eles são colocados e superpostos a um conjunto de outras culturas, principalmente a cultura latina, né, aquilo que está colocado para o Império Romano, e depois as culturas chamadas de bárbaras, ou seja lá o que for, tudo isso vai se tornando um determinado parâmetro que tem que dialogar com diferentes culturas, com diferentes maneiras de se entender o mundo, com diferentes possibilidades. Não estamos, portanto, falando de alguma coisa que vai se consolidar. Alguém disse lá que a Terra era redonda e daqui a pouco alguém vem aqui e diz que não, que a Terra é plana. Na verdade, o que nós estamos falando é de uma elite que está estabelecendo, então, uma determinada possibilidade de ler o mundo, e não a realidade que está colocada para a maioria esmagadora da população europeia dessa época, ou o que vocês queiram imaginar. Tanto que uma das questões fundamentais que se estabelece, a gente já andou até discutindo um pouco isso, é que, as histórias que estão colocadas na Bíblia, as histórias que estão colocadas no Novo Testamento, o reconhecimento, de alguma maneira, da existência de Jesus, dos seus apóstolos e depois de todos os santos que surgem depois dessa condição, é que tudo isso está diretamente associado à necessidade de se construir painéis e quadros e pinturas e vitrais e coisas que de alguma maneira desse à população esta noção de que aquilo existia de fato, de que aquilo teria existido de fato, de que aquela era uma determinada pessoa, que possibilita então que eu olhe para uma imagem e me ajoelhe, reze, peça milagres, peça sei lá o quê. De toda maneira, tudo isso se confunde, não é, com uma população absolutamente analfabeta. A ideia dos próprios vitrais, os movimentos, não é, que levam Jesus até a cruz e que de alguma maneira
até a ressurreição e tal, esses passos, né, que envolve a condição, né, da condenação e morte e ressurreição de Jesus Cristo, tudo isso está colocado no plano da imagem. Os textos são textos para um grupo muito reduzido, muito particular de pessoas. E, portanto, é nesse momento que nós vamos ter um mapa como esse que vocês podem ver aí na imagem, que é o tal do mapa TO. Ora, nós estamos olhando para quê? Estamos olhando para um mapa que mostra claramente para a gente a presença do paraíso, a presença de Adão, a presença de Eva, a presença da serpente e, mais do que isso, que consolida do ponto de vista do imagético a existência, então, dos 3 continentes que, quando acabou o dilúvio, Noé distribuiu para os seus 3 filhos, a África, a Ásia, a Europa. Neste mapa nós vamos ver claramente a Ásia na parte superior do mapa, porque afinal de contas lá estava o paraíso e também lá estava Jerusalém, mais ou menos no centro dessa cartografia, cujo objetivo fundamental é dizer não se a Terra é assim, assado, cozido. O objetivo fundamental é dizer onde nós moramos, onde nós vivemos e, portanto, somos como somos porque vivemos nessa condição. Então, de alguma maneira, esses diálogos que se estabelecem na relação entre os seres humanos, as culturas e as suas leituras e cosmologias, né, estão absolutamente imbricados. Nós não podemos separar uma coisa da outra. Então, nesse sentido, a busca, digamos, de uma perspectiva como de que a Terra gira em torno do Sol, como no caso, imaginando aqui já o pensamento copernicano, nós estamos falando do quê? De uma revolução, estamos falando de uma nova sociedade que está nascendo, de uma sociedade que está em plena decadência, que é a sociedade feudal. A sociedade mercantil começa a tomar o seu formato um pouco mais consolidado e vai criar, então, essas condições de uma terra que é movimento, que não é mais aquela coisa centralizada e parada, mas é uma coisa em movimento, em transformação, porque, inclusive, do ponto de vista burguês, a existência de uma sociedade que não se transforma é impensável. Então, nesse sentido é que nós estamos colocando que o conhecimento humano é um conhecimento que nós temos a partir das relações, da experienciação, da justificativa, inclusive, onde tudo isso se junta para dizer a nós mesmos quem somos. Por isso fazemos contas, por isso temos a matemática, por isso temos a física, a química, a biologia, a geografia e etc, e etc. E por isso, de alguma maneira, sem levarmos em consideração as outras razões possíveis para tudo isso, mas chega alguém e começa a achar interessante dizer que a Terra é plana, e isso em pleno século XXI. Quando alguém diz isso, é porque, de alguma maneira, não se reconhece no mundo, no formato em comum ele está colocado. E neste não reconhecimento se estabelece, então, a maneira de eu sobreviver no meio dessa confusão é voltar, é ir para o passado, é criar uma outra imagem. E é claro, não é uma imagem que vai sobreviver porque ela não faz nenhum sentido com a sociedade hegemônica, mas de qualquer maneira é disso que nós estamos falando, é desse processo, né, que envolve a negação, né, do próprio formato do conhecimento humano, da maneira como ele se expressou e se expressa no século XXI. Queridos, até amanhã, às 3 horas da tarde. Amanhã a gente vai ter, então, uma conversa sobre currículo, sobre essas coisas todas que vocês sabem. Um abraço a todos, até mais.